A Índia tem a má sorte de ter dois vizinhos que são praticamente seus opostos, sentados ali mesmo nas suas fronteiras. Mas também tem a sorte de ter uma posição estratégica privilegiada. E é assim que a Índia se verá envolvida na eventual Terceira Guerra Mundial. A geografia da Índia faz dela, de maneira semelhante aos Estados Unidos, uma verdadeira fortaleza nacional. A diferença é que os Estados Unidos são protegidos por vastos oceanos em dois lados e uma calota polar. Já a Índia tem uma falha na sua armadura. Ao norte, enfrenta a China e um país com o qual, inicialmente, tinha uma boa relação. Tanto a Índia quanto a China incentivaram o movimento não alinhado, que buscava evitar que suas nações fossem arrastadas para o campo americano ou soviético durante a Guerra Fria. No entanto, as tensões devido a disputas fronteiriças não resolvidas ao norte e a aproximação da China com a União Soviética logo azedaram essa relação. Quando a China invadiu e anexou o Tibete em 1950, as relações atingiram o ponto mais baixo. Desde então, a China e a Índia tiveram 3 grandes conflitos, incluindo uma guerra total em 1962, que tecnicamente foi vencida pela China. 2 confrontos entre tropas indianas e chinesas ocorreram em 1967 e 1987, aumentando a possibilidade de outra guerra. No entanto, no novo milênio, as relações melhoraram consideravelmente, até a década de 2010, quando uma série de disputas fronteiriças novamente ameaçou a frágil paz. Essas disputas aumentaram de intensidade, com o mais sério incidente ocorrendo em 2020, que resultou na morte de 20 soldados indianos e um número desconhecido de chineses. Uma investigação do Congresso dos Estados Unidos descobriu que a China planejou o confronto com antecedência, incluindo a possibilidade de fatalidades. O fato de a China ter mais uma vez alcançado seus objetivos, empurrando ainda mais o controle indiano para trás na região, prova que isso não foi acidental. Ao oeste, a Índia enfrenta seu rival de longa data, o Paquistão. As duas nações lutaram em várias guerras nos últimos 70 anos, com a Índia geralmente saindo vitoriosa. No entanto, o Paquistão começou a financiar e armar diretamente terroristas para ataques assimétricos à Índia, muitos dos quais são atribuídos aos serviços de inteligência paquistaneses. As duas nações, ambas armadas nuclearmente, mantêm hoje uma paz instável, mas o alinhamento do Paquistão com a China acabou com a política de não alinhamento da Índia. Percebendo a necessidade de aliados em um mundo cada vez mais perigoso, a Índia começou a fortalecer laços históricos com os Estados Unidos. Embora a Rússia tenha sido tradicionalmente o parceiro mais próximo da Índia, as falhas no desenvolvimento conjunto de armamentos, como o Su-57, e sua posição diminuída no cenário mundial, juntamente com os laços crescentes da Rússia com a China, têm minado essa relação. Agora, a Índia está buscando adquirir mais armamentos americanos e se realinhar mais estreitamente com os Estados Unidos e seus aliados ocidentais. A fronteira norte da Índia é protegida pelas montanhas do Himalaia, que formam uma barreira quase impenetrável contra uma possível invasão chinesa. Percebendo isso, a China invadiu o Tibete em 1950 para evitar que fosse usado como base para uma invasão indiana e para garantir o controle das nascentes de rios vitais. Desde então, a China tem trabalhado para empurrar o controle indiano cada vez mais para o lado do Himalaia, numa tentativa de evitar que a Índia estabeleça bases logísticas onde possa mobilizar tropas pesadas. Embora a China tenha feito isso, a Índia não, o que significa que a Índia não pode usar efetivamente tropas pesadas em um conflito contra a China. A robusta defesa aérea da Índia torna inviável uma invasão chinesa pelo sul da Índia. A Índia tem pouco a temer de uma guerra terrestre com a China, embora a ascensão chinesa nas alturas signifique que perderá o pouco controle que ainda mantém sobre a região do Himalaia. A maior preocupação da Índia é sua fronteira ocidental com o Paquistão. O Paquistão sofreu grandes perdas em seus confrontos com a Índia ao longo dos anos, e hoje a Índia é muito mais poderosa militarmente. Em um conflito moderno entre as duas nações, a Índia sairia inevitavelmente vitoriosa e poderia até mesmo ameaçar a própria existência do governo paquistanês. É por isso que o Paquistão afirmou estar disposto a usar armas nucleares para se defender em um futuro conflito, colocando a Índia em uma posição difícil. Para lidar com essa ameaça, a Índia desenvolveu uma doutrina de ataque profundo, concentrando O maior desafio enfrentado pela Índia reside na ausência de uma indústria de armas local desenvolvida e na complexidade do seu atual arsenal militar.
Como um país não alinhado, a Índia sempre buscou adquirir armas de acordo com suas necessidades, seja do Ocidente ou da antiga União Soviética, agora a Rússia. No entanto, essa abordagem deixou o país em uma situação peculiar, sem laços defensivos profundos com nenhum dos lados, o que explica por que a Índia ainda não é parceira de nações que possuem caças de quinta geração. Quando se trata de rivais potenciais, ninguém está disposto a compartilhar seus melhores equipamentos, exceto a Rússia, que, em um momento de necessidade financeira, procurou financiamento da Índia para o seu Su-57. Infelizmente, ambos os lados se retiraram do projeto conjunto quando ficou claro que o Su-57 não atendia aos requisitos projetados e seria superado por caças de quinta geração americanos e até mesmo chineses. Dependente de fornecedores estrangeiros devido à falta de uma indústria de armamentos nativa, a Índia se vê em uma situação complicada quando esses fornecedores entram em conflito entre si. Atualmente, a Índia está buscando iniciar uma indústria de defesa local, mas está percebendo que, a menos que escolha um lado rapidamente, ficará para trás em termos tecnológicos. Por isso, a Índia tem se afastado gradualmente de sua política de não alinhamento e se aproximado dos Estados Unidos, para descontentamento da China. Um exemplo notável é a tentativa da Índia de desenvolver seu próprio tanque, o Arjun, que não apenas atrasou décadas, mas também levou o governo indiano a adquirir uma pequena frota de tanques em 2013. Em 2015, quase toda a frota estava inoperante. Embora a Índia não careça de capital intelectual ou capacidade de produção, ela enfrenta a falta de experiência e conhecimento altamente especializado dos renomados fabricantes globais de armas, como Rússia, França, Alemanha e Estados Unidos. As armas modernas são resultado de décadas de pesquisa, desenvolvimento e testes, algo que a Índia não pode simplesmente iniciar da noite para o dia. No entanto, a Índia possui uma vantagem estratégica significativa sobre o Paquistão e, especialmente, sobre a China, e isso está relacionado à sua marinha. A marinha indiana opera uma frota moderna e é a segunda mais poderosa da Ásia. Diferentemente da China, a marinha indiana é totalmente capaz de realizar operações em águas profundas, o que significa que pode operar longe de suas próprias costas. Atualmente, a Índia possui 2 porta-aviões, 11 destroyers, 13 fragatas, um submarino balístico com mísseis para dissuasão nuclear e 16 submarinos de ataque convencionais. Isso permite que a Índia projete poder no Oceano Índico, o que é crucial. Com sua marinha capaz de operar profundamente no oceano, a Índia pode praticamente bloquear o comércio marítimo da China, do qual depende fortemente para seu consumo de petróleo, gás e economia. Com 2 porta-aviões e vários pontos de estrangulamento no Estreito de Malacca e nas águas da Indonésia, a marinha indiana pode praticamente interromper as importações da China. A China reconhece isso e tem trabalhado rapidamente para desenvolver sua própria frota de porta-aviões. No entanto, o equilíbrio de poder ainda está décadas à frente. Além disso, a Índia desfruta de uma vantagem que a China não possui, sua crescente relação com os Estados Unidos. Muitos indianos preferem a política de não alinhamento, mas dada a rápida ascensão da China e suas ambições expansionistas, a Índia não pode mais ficar à margem dos conflitos mundiais. Como a maior democracia do mundo, a Índia representa uma ameaça existencial para o Partido Comunista da China, que busca expandir seu modelo autoritário para o exterior. Isso também está relacionado à crescente ameaça da China contra Taiwan. Muitos indianos podem considerar isso uma questão doméstica, mas Taiwan é crucial para a economia global, fornecendo a maioria dos microchips modernos do mundo. Se a China tomasse Taiwan, ela obteria o controle global sobre os microchips, o que lhe daria uma vantagem significativa sobre a Índia. Para prosperar no século XXI, a Índia precisa abandonar sua política de não alinhamento e se posicionar estrategicamente. Caso contrário, poderia se encontrar em desvantagem em um conflito com adversários superiores ou ser dominada pela China.